Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia concluiu a investigação sobre a morte do empresário Henrique Chagas, que morreu depois de fazer um procedimento estético em São Paulo. Natália de Freitas, que aplicou o peeling de fenol, foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A Record teve acesso com exclusividade ao depoimento da farmacêutica que criou o curso e deu aulas para a dona da clínica. Em depoimento à polícia, a farmacêutica Daniele Stuart, criadora de um curso virtual de peeling de fenol, negou ter capacitado pessoas não habilitadas para o procedimento. Uma das alunas era Natália de Freitas, dona de um estúdio em São Paulo e indiciada pela morte do empresário Henrique Chagas em junho. A cartilha, seguida por Natália de Freitas, informa que a missão de Daniele Stuart é levar conhecimento avançado e promover capacitação profissional. Você recebe um certificado de conclusão que você concluiu. Isso não quer dizer que é uma habilitação a trabalhar. A farmacêutica disse ainda que não imaginava que o fenol poderia ser comprado com facilidade. Então, na minha inocência, o fenol, pela toxicidade dele, ele seria controlado. Ou seja, a pessoa só pode comprar em farmácia através de um receituário. E para a pessoa poder comprar com receituário em farmácia, ele precisa ser um profissional habilitado. A defesa da farmacêutica nega responsabilidade pela morte do empresário. Não há e não houve qualquer relação da professora Daniele com esse trágico homicídio. A plataforma que ofereceu espaço para a venda do curso informou colaborar com as investigações e que o conteúdo produzido por Daniele Stuart foi bloqueado preventivamente. Os cursos livres não são regulamentados pelo Ministério da Educação. Na opinião deste médico, a oferta desse tipo de conteúdo é arriscada. O maior risco é que quem está vendendo esses cursos não está preocupado como ele será usado. A única preocupação de quem está vendendo esses cursos é arrecadar dinheiro. Esta semana, a polícia de São Paulo concluiu a investigação sobre a morte de Henrique Chagas. O empresário sofreu um edema pulmonar causado pela inalação do fenol. Natália de Freitas pode ser julgada por homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de provocar a morte do cliente. Em nota, a defesa de Natália de Freitas disse que ela se sentiu apta, pois as aulas eram dadas por uma autoridade no assunto. Veja agora outros destaques desta terça-feira. Pelo segundo dia, principal índice da Bolsa de Valores registra recorde. Senado retoma a votação sobre a reoneração gradual da folha de pagamento. Supremo, Congresso e Governo fecham acordo para manter o pagamento das emendas parlamentares. Barragem se rompe, água invade condomínio e bloqueia a rodovia em Mato Grosso do Sul. No Oriente Médio, corpos de 6 reféns são recuperados pelo exército de Israel na faixa de Gaza. E no Rio, pesquisadores criam um tipo de plástico a partir de restos de comida. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro planeja pedir à Justiça a transferência de chefes do tráfico de drogas para presídios federais. O objetivo é dificultar a comunicação entre os criminosos que ordenam ataques de dentro da cadeia. Atrás dos muros do maior complexo penitenciário do Rio, a cúpula do crime organizado dita as ordens. Uma delas terminou com a morte de 5 pessoas na zona norte da cidade no último domingo. Segundo a investigação, o ataque a uma praça lotada teria sido motivado por uma disputa territorial entre facções. O governador determinou que fizéssemos um trabalho de inteligência, verificando quais lideranças do Comando Vermelho poderiam estar envolvidas nessa e outras ações pelo Rio, né? Que de alguma maneira, mesmo presos, continuam
exercendo uma liderança sobre os seus liderados que estão soltos em comunidades do Rio. Do lado de fora, este homem é uma das peças-chave do grupo criminoso. Filipe da Silva Gregório, conhecido como Professor, é o responsável pela compra das armas da facção e está foragido. O jornalismo da Record obteve imagens exclusivas do criminoso no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Perto dele, seguranças armados fazem a escolta. São pelo menos 12 presos em unidades estaduais, apontados pelo setor de inteligência da polícia como sendo chefes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Para impedir que sigam dando ordens da cadeia, a Secretaria de Segurança Pública quer pedir a transferência deles para penitenciárias federais, que são de segurança máxima. O grupo só não poderá ser levado para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde está Marcinho VP, um dos principais comandantes da quadrilha. Há uma tendência dessa hierarquia do crime seguir atuando tanto no nível federal, mas principalmente nos níveis estaduais, onde a vigilância ela é menor. O que o sistema de justiça criminal e de segurança pública tem que fazer é, de certa forma, asfixiar essa capacidade financeira desses grupos. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito e não indiciou o jogador Anthony, do Manchester United, na Inglaterra, por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. As acusações foram feitas em maio de 2023 pela ex-namorada do jogador, a DJ Gabriela Cavalim. A defesa de Gabriela afirmou que há provas contundentes das agressões e que aguarda o posicionamento do Ministério Público. 2 homens foram presos em São Paulo, suspeitos de aplicar golpes pedindo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os golpistas chegaram a arrecadar R$50 mil numa falsa campanha que prometia enviar água ao estado. Foi preso hoje mais um suspeito de participar do assalto ao aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 13 criminosos já foram capturados. O crime ocorreu no dia 19 de junho. Criminosos disfarçados de policiais atacaram um carro forte. Um assaltante e um policial morreram. A barragem de uma represa que fica dentro de um condomínio de luxo se rompeu em Jaraguari, Mato Grosso do Sul. A água invadiu as casas e bloqueou uma rodovia. Do alto, essas imagens gravadas pela Defesa Civil mostram o rastro de destruição deixado pela força da água após o rompimento da barragem entre os municípios de Campo Grande e Jaraguari, em Mato Grosso do Sul. A estrutura do lago num condomínio de alto padrão se rompeu. Parte do trecho da rodovia que dá acesso ao estado vizinho de Mato Grosso ficou inundada. Um congestionamento se formou nos 2 sentidos da pista. Dentro do condomínio particular, uma cratera se abriu. Moradores ficaram isolados. A enxurrada de lama atingiu a casa do seu Daniel, que mora numa fazenda ao lado do condomínio. Ele não estava no local na hora do rompimento. Não vi água, só a árvore que vinha na frente com a raiz para cima. Aí eu corri, aí vim até aqui, voltei a chamar a menina para me ajudar a tirar coisa, mas não deu tempo. Foi negócio que já entrei com água na cintura e só peguei o documento e saí correndo de volta. A família da Gabriele foi avisada por um vizinho sobre o rompimento da represa e saiu às pressas da casa, atingida pela lama, minutos depois. Foi a conta do meu irmão colocar todas as vezes dentro do carro e dar ré. No meu irmão dando ré já foi encontrado aí por esse lamaçal. Mal terminou de sair, consegui sair com o carro e com eles aqui. Mas questão de segundos, tinham todos morrido. Nesse ponto, a gente consegue ter uma noção ainda maior do impacto provocado pelo rompimento dessa barragem. Tem que caminhar com muita dificuldade, porque a quantidade de lama está muito alta e o solo muito escorregadio. Esse clarão foi aberto por conta da força da água que desceu do condomínio, que está logo mais à frente. Aqui, a gente consegue ver ao fundo parte de uma reserva ambiental, que estava com muito mais árvore. E bem aqui nesse ponto, onde a gente está agora, era uma plantação de milho. Tudo foi perdido. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. A BR-163 passará por inspeção para analisar se houve danos na estrutura da rodovia. O Corpo de Bombeiros informou que o condomínio está com o certificado de vistoria vencido. Procurada,
A administração do residencial não se manifestou. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e o IBAMA acompanham o caso. Hora da previsão do tempo, vamos falar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, vamos ter uma quarta sem chuva na maior parte do país, é isso mesmo? Sim, Cris, é isso mesmo. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. O bloqueio atmosférico, além de deixar o tempo firme no interior do Brasil, mantém a chuva concentrada sobre o Rio Grande do Sul. A quarta-feira será de temporal e ventanias em toda a campanha gaúcha. Uma nova frente fria se aproxima da região. Em Uruguaiana, Bagé e Chuí, chove forte a qualquer hora. À tarde, as máximas ficam entre 17 e 22 graus. Hoje foi mais um dia ensolarado e possivelmente um dos mais secos do ano no Brasil. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens apenas sobre o interior do Rio Grande do Sul. Amanhã, pouca mudança. Chuva para valer apenas sobre os extremos do país. À tarde, em Porto Alegre, faz até 28 graus. São Paulo e Aracaju, 29. Brasília, máxima de 30 e até 37 em Porto Velho. Hora do Tempo Delivery. A primeira participação é da Fátima. Ela é de Fortaleza, Ceará. Oi, Fátima, boa noite para você. Até o fim da semana, o tempo se mantém estável e quente, com até 32 graus à tarde. Agora é a vez da Sara, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Sara. Quarta-feira ensolarada e quente com 29 graus. Na quinta, o dia começa com sol e tempo firme. À tarde e à noite tem previsão de temporal, máxima de 25. Na sexta, o tempo vira com mínima de 8 e máxima de apenas 15 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. A gente te espera. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Com chuvas abaixo da média em todo o país, o Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou o acionamento de usinas termoelétricas de forma antecipada a partir de outubro. Em nota publicada hoje, o ONS relata que não há risco para o abastecimento de energia, mas há uma menor disponibilidade de recursos hídricos, especialmente na região norte. O órgão também defende a redução do uso das usinas hidroelétricas no subsistema norte para preservar os recursos hídricos da região. As usinas termoelétricas têm operação mais cara e são mais poluentes do que as hidroelétricas. Israel anunciou hoje a recuperação dos corpos de 6 reféns na faixa de Gaza. Eles foram sequestrados na invasão terrorista em 7 de outubro do ano passado. As imagens do resgate de ontem à noite foram divulgadas hoje. Os corpos foram encontrados durante uma operação militar em túneis de até 10 metros de profundidade em Khan Yunis, na faixa de Gaza. O porta-voz do exército afirmou que Israel não vai desistir de ninguém. A única coisa que ainda importa é a vida dos sequestrados. Devemos fazer tudo o que pudermos, disse o sobrinho de uma das vítimas dos terroristas. Everything we can. A confirmação da identidade dos reféns foi feita em um anúncio conjunto das Forças de Defesa de Israel e da Agência de Segurança do país. Entre os corpos recuperados estão Yegev Bushtab, Nadav Popewell, Alexander Danzig, Yorm Metzger, Haim Peri e Abraham Munder. Todos, exceto Munder, já haviam sido declarados mortos nos últimos meses. Hoje, em uma reunião com familiares dos reféns, o primeiro-ministro de Israel disse que o país está se aproximando da vitória e, consequentemente, do fim do Hamas. Benjamin Netanyahu reiterou que não vai retirar as tropas dos corredores na fronteira entre Gaza e o Egito e no eixo que divide o território de norte a sul, como o grupo terrorista exige. A declaração do premier foi dada depois de o secretário de Estado americano ter dito que o governo israelense concordava com a proposta de cessar-fogo apresentada por Washington. Hoje, Antony Blinken se reuniu com o presidente do Egito e depois seguiu para o Catar. Veja a seguir, principal índice da Bolsa de Valores volta a subir e bate recorde pelo segundo dia.
Poderes executivo, legislativo e judiciário entram em consenso para aumentar a transparência e manter o pagamento de emendas parlamentares. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu novo recorde hoje, passando dos 136 mil pontos pela primeira vez. A alta foi de 0,23%. Mas o dólar também subiu, 1,35%, cotado a R$ 5,48. A expectativa de redução dos juros nos Estados Unidos, com aumento de investimentos em bolsa, ainda repercute nos negócios. O governo, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal definiram os critérios de transparência para o pagamento das emendas parlamentares. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Muito boa noite a você, a Cris e a você que acompanha o Jornal da Record essa noite. O assunto colocou os poderes em rota de colisão nas últimas semanas. Mas hoje, os representantes de cada casa se reuniram para costurar um acordo. A reunião no STF contou com a presença de todos os ministros da Suprema Corte e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Também participaram o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Todas as emendas foram mantidas, inclusive as chamadas emendas PIX, principal alvo de críticas pela falta de transparência. Mas agora os parlamentares deverão indicar com antecedência para onde o dinheiro será enviado e detalhar os gastos ao Tribunal de Contas da União. A obrigação de pagamento dos recursos por parte do governo federal também continua e deverá respeitar os critérios de transparência e rastreabilidade. Obras estruturantes e inacabadas devem ter prioridade no recebimento dos recursos. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Os termos de regulação para que o acordo seja validado devem ser discutidos entre Executivo e Legislativo e publicados em 10 dias. Será muito bom para o nosso país para se garantir transparência, rastreabilidade, formas claras de identificar origem, destino, objeto e a fiscalização, obviamente, de órgãos de controle e a fiscalização da população também sobre o emprego desse recurso. Então, um passo importante hoje. Para que as emendas não cresçam sem controle, ficou definido que elas estarão vinculadas à receita corrente líquida, ou seja, o que sobra da arrecadação depois das transferências obrigatórias pela Constituição. O resultado do almoço de hoje, em primeiro lugar, tem que ser saudado à medida que significa um debate civilizado e que os três poderes podem construir sempre uma solução acordada, negociada sobre tema tão importante. Estabelece de forma muito importante a compatibilidade entre as emendas, a sua execução e a situação fiscal do país. O Senado aprovou o projeto de lei sobre a reoneração gradual da folha de pagamento das empresas dos 17 setores que mais empregam no país. A repórter Narla Aguiar acompanha as discussões no plenário e traz as últimas informações ao vivo. Oi, Narla, boa noite. Boa noite, Fara. A votação foi simbólica e agora, com a aprovação, o texto segue para a Câmara dos Deputados. O relator, senador Jacques Wagner, aceitou retirar do texto o trecho que aumentaria a alíquota dos juros sobre capital próprio de 15% para 20%. Ele acatou uma sugestão para retirar o aumento depois da resistência de algumas das maiores bancadas da casa, como o PP, PL, Republicanos e PSD. Os grupos argumentaram que não votariam por um aumento de impostos. O projeto de lei é fruto de um acordo entre o governo, parlamentares e setores produtivos. Pelo texto, a desoneração segue integralmente até o final deste ano. E a reoneração vai acontecer de forma gradual, entre 2025 e 2027. Fara. Obrigado por suas informações, Narla.
O Ministério da Gestão e Inovação divulgou hoje o gabarito das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado, conhecido como o Enem dos concursos. Os candidatos têm até amanhã para entrar com recurso e as decisões sobre os recursos serão divulgadas em 8 de outubro. O resultado final do concurso será conhecido em 21 de novembro. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Celso e Cris. Obrigado, Fara. Valeu, Fara. Veja ainda hoje, passageiros de lancha sequestrada por piratas no Pará são resgatados. E veja também, Barack Obama e Michelle são esperados para discurso na Convenção Democrata. Eleições 2024. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, visitou as obras do Centro Municipal para pessoas com transtorno do espectro autista, que terá capacidade para 20 mil atendimentos por mês. Ele também fez uma vistoria em um complexo que vai reunir vários serviços, como odontologia, oftalmologia e acompanhamento à mulher. A gente tem possibilidade de fazer todo esse avanço porque a gente conseguiu cuidar de uma outra saúde, que é a saúde financeira da cidade. A gente tinha 10 bilhões de orçamentos na saúde em 2016, esse ano serão 21 bilhões de reais. Então a cidade está com a sua saúde financeira recuperada e, portanto, com capacidade de fazer os investimentos. Depois o prefeito teve uma agenda de candidato. Na rua de comércio popular mais movimentada da Zona Norte, ele fez uma caminhada e um corpo a corpo com os eleitores. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, chegou no final da manhã à sede da Record em São Paulo. Foi sabatinado durante 30 minutos pelo apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gotino, e falou sobre temas como transporte público, educação, segurança e saúde. O candidato também criticou a violência na cidade. Prometeu dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana e criar um novo centro de tratamento para dependentes químicos da Cracolândia. Nós vamos dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Pouca gente sabe, cara, mas é incrível. A Guarda Municipal de São Paulo hoje é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Está errado, está defasada. Nós vamos qualificar os guardas, contratar mais, valorizar a GCM, para que ela esteja onde as pessoas precisam. José Luiz da Atena, candidato do PSDB, visitou o mercado municipal da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Ele chegou às 11 horas da manhã e foi recebido por apoiadores de campanha e eleitores. O candidato percorreu os corredores do Mercadão e conversou com comerciantes e clientes. Da Atena falou sobre a insegurança alimentar que atinge milhões de pessoas no Brasil, muitas delas na maior cidade do país. 1.300.000 pessoas passando fome em São Paulo é muito, não? É a principal cidade do país, é a cidade, uma das maiores cidades do planeta, uma prefeitura rica pra caramba. Não pode ter 1.300.000 pessoas em estado de insegurança alimentar, pelo menos 800.000 em estado grave de insegurança alimentar. Ontem à noite, um ex-presidente do Diretório Municipal do PSDB pediu a impugnação da candidatura de Da Atena à Justiça Eleitoral. Ele alega irregularidades na convenção que definiu o apresentador como candidato do partido. A Executiva Nacional anunciou hoje que vai expulsar o autor da ação. Pablo Marçal, candidato do PRTB, começou o dia visitando a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, na zona sul da cidade. No local, o candidato deu uma entrevista para um podcast e falou sobre propostas para melhorar a segurança pública em São Paulo. Pablo Marçal disse que, se for eleito, pretende trabalhar na valorização dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana com investimentos em tecnologia e melhores salários. Ele também espera mudar a imagem da corporação junto à população. Nós vamos remunerar melhor, porque se essas pessoas não tiverem essa remuneração, a gente não olhar para a escala de trabalho delas, elas não se sentirem valorizadas pelo Estado e pela população, vai continuar isso aí, ó. É gente batendo em polícia, é gente que não respeita o professor mais. Esse é o modelo esquerdista de tocar o Brasil e São Paulo, e a gente vai reverter esse jogo. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez panfletagem e caminhada no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo. A candidata ouviu as reivindicações dos moradores, tirou fotos e conversou com alguns comerciantes. Tabata Amaral fez uma avaliação desses primeiros dias de campanha e do desempenho dela nos debates realizados até agora.
A candidata disse que está confiante e que vai manter a rotina de percorrer os bairros e as comunidades de São Paulo. Não dá para querer ser candidato a prefeito de São Paulo, prefeita, se você não conhece a realidade, se você não está na rua presente. Então a gente está traçando um mapa. Hoje é o dia da gente ouvir quem está aqui no Tatuapé, na Moca, estivemos na padaria. Essa é a nossa campanha. A gente não tem medo de ir para a rua e a gente vai cobrir os 96 distritos ao longo dos próximos dias. A candidata do Novo, Marina Helena, teve agendas fechadas hoje. Altino Prazeres, do PSTU, participou de ato dos bancários, caminhada no bairro do Bexiga e gravação de conteúdos de campanha. Bebeto Haddad, da DC, se reuniu com a equipe de campanha e com as direções estadual e nacional do partido. Ricardo Senese, da UP, participou de reunião com a coordenação de campanha e com movimentos sociais. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. E o Jornal da Record segue mostrando como está a disputa eleitoral nas principais cidades do país. Em Florianópolis, 9 candidatos disputam a prefeitura. Rogério Portanova, do Avante, participou hoje de um encontro com estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Pelo envolvimento que eu já tinha, tanto com ciência política quanto com o sindicato, acabaram me trazendo novamente para a política que eu nunca abandonei. Docência, política, tudo tem a ver. Dário Berger, do PSDB, aproveitou o dia para realizar reuniões de estratégia de comunicação. Hoje, os postos de saúde voltaram a ter fila, os exames demoram a ser entregues aos seus pacientes, a cidade está cheia de moradores de rua. Esse é o grande problema que nós temos hoje para resolver. Pedro Silvestre, do Progressistas, fez corpo a corpo no centro da capital. Eu acredito que Florianópolis precisa ter um planejamento estratégico com uma visão de futuro. Florianópolis hoje é uma cidade que, se continuar repetindo os padrões de administração que nós tivemos, o nosso futuro não será bom. Vanderlei Lela, do PT, teve reunião com apoiadores e distribuiu materiais de campanha. A capital catarinense tem muitos problemas. Lá dos altos do Morro do Mocotó, uma comunidade histórica, emblemática para a nossa história da cidade, onde as pessoas puderam trazer para nós os problemas reais que eles vivem lá em cima. O atual prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, participou de uma sabatina na NDTV, afiliada da Record em Santa Catarina. Nós temos o compromisso de fazer o multi-hospital agora no norte da ilha. Fizemos no sul da ilha, uma obra feita em 9 meses, e agora iniciamos o planejamento do hospital no norte da ilha. E estamos trabalhando bastante nessa área. 9 candidatos concorrem à Prefeitura de Florianópolis e todos têm uma pauta em comum, a mobilidade urbana. É que parte do território da capital catarinense fica numa ilha e a ligação com o continente tem sido desafiadora pela falta de opção no transporte público. Marcos José de Abreu, do PSOL, teve compromissos internos. Carlos Miller, do PSTU, se reuniu com apoiadores. Matheus Souza, do PMB, fez corpo a corpo no centro da capital. Bruno Dias, do PCO, não divulgou a agenda. Em apenas 5 dias de campanha, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 6 mil denúncias de propaganda política irregular. A maior parte das queixas envolve candidatos ao cargo de vereador. Nas últimas eleições, Atílio recebeu um vídeo em que um candidato supostamente propagava informações falsas. O conteúdo era manipulado. Até achei estranho, fui atrás para descobrir e eu achei o vídeo original. E o vídeo original era totalmente uma outra informação. Com o início do período de campanhas eleitorais na sexta-feira passada, o TSE está de olho no comportamento dos candidatos. É permitido que façam propaganda nas ruas e na internet, com a distribuição de santinhos e o impulsionamento de publicações nas redes sociais. Mas estão proibidos conteúdos em outdoors, disparo de mensagens em massa e disseminação de mentiras sobre outros candidatos ou o sistema eleitoral. Nas eleições municipais deste ano, candidatos e partidos terão que obedecer pela primeira vez normas para o uso de inteligência artificial durante a campanha. De acordo com as novas regras do Tribunal Superior Eleitoral, é preciso informar se o conteúdo tiver sido manipulado por meio dessa tecnologia. Gerar vídeos e áudios para criar situações que nunca aconteceram está terminantemente proibido. A melhor arma para a gente se defender de todos esses golpes, dessas deepfakes, é a educação, é o senso crítico, é questionar de fato se aquela fonte é confiável ou não. Em apenas 5 dias, a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 6 mil denúncias de propaganda irregular em todo o país pelo Pardal Móvel, aplicativo gratuito do TSE.
O cartório eleitoral, onde está localizada a propaganda, ele toma conhecimento dessa denúncia, verificando que há irregularidade, ele notifica o candidato ou partido político para regularizar a propaganda dentro de determinado período. Quem descumpre as regras está sujeito a multa que varia de R$ 5.000 a R$ 15.000. No segundo dia da Convenção Nacional Democrata, ao menos 4 hotéis de Chicago foram alvos de ameaças de bomba. Policiais com cães farejadores vistoriaram os locais, mas nada foi encontrado. De acordo com as autoridades, as supostas ameaças não comprometeram a segurança da Convenção Democrata. Hoje, a expectativa é de que o casal Barack e Michelle Obama façam um discurso com o tema Uma Visão Ousada para o Futuro. Ontem, Kamala Harris surpreendeu o público, já que, segundo o cronograma, a presença dela estava confirmada somente para quinta-feira. Hoje, a candidata cumpriu a agenda em Wisconsin. Agora, as notícias da campanha republicana, com o repórter Eliseu Caetano. Em um comício no Michigan, Trump criticou o apoio de Kamala Harris ao corte de financiamento à polícia e disse que vai parar a onda de crimes violentos com a ajuda de policiais locais, a quem aproveitou para agradecer e lembrar o atentado sofrido no mês passado. Amanhã, Trump e o vice J.D. Vance estarão em um comício na Carolina do Norte, onde também devem falar sobre os temas relacionados à segurança nacional. A seguir, você vai ver como estão as buscas pelos desaparecidos num naufrágio no iate na Itália. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobrem bioplástico capaz de se decompor em apenas 180 dias. Equipes de resgate retomaram as buscas hoje por 6 pessoas desaparecidas no naufrágio de um iate na Itália. O veleiro tinha 56 metros de comprimento e era considerado seguro. Essas imagens registraram o momento em que a embarcação de luxo foi atingida pela tempestade. Em pouco tempo, as luzes se apagam e o iate afunda. Uma pessoa morreu e 6 estão desaparecidas. Entre elas, o magnata britânico da tecnologia, Mike Lynch. Hoje, mergulhadores foram até os destroços da embarcação, enquanto autoridades italianas sobrevoaram a região. Os sobreviventes do naufrágio receberam alta hospitalar nesta terça-feira. No total, 15 pessoas foram resgatadas. Aqui no Brasil, 23 passageiros de uma lancha que foram sequestrados por piratas no interior do Pará foram resgatados hoje por ribeirinhos. A embarcação foi encontrada pela Polícia Federal no estado do Amapá. Foram quase 24 horas de desaparecimento. Foi horrível, né? 4 pessoas armadas fazendo a gente de refém. A lancha saiu de Gurupá, no arquipélago do Marajó, com destino à cidade de Porto de Mós, que fica no sudoeste do Pará. O trajeto deveria ser finalizado em 3 horas. Eu unei a polícia e peguei outra lancha para sair atrás, aí pegar uma informação que essa lancha tinha voltado. Aí que nós fomos perceber que tinha sido um assalto. Nesta terça-feira, os 23 passageiros da embarcação foram encontrados em uma ilha de Gurupá. Eles foram encaminhados a hospitais da região para fazer exames. A 400 quilômetros dali, a Polícia Federal encontrou a lancha abandonada no município de Santana, no Amapá. A Marinha afirmou que a embarcação está em situação regular junto à Capitania dos Portos. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que equipes da Polícia Civil seguem com as investigações para localizar os suspeitos que já foram identificados. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as investigações do acidente aéreo da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo. A comissão será composta por 37 parlamentares. A queda deixou 62 mortos no último dia 9. As causas do acidente ainda são apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. 3 toneladas de maconha foram apreendidas em Goiás. Essa é a maior apreensão de drogas deste ano no estado.
Esse galpão em Aparecida, na região metropolitana de Goiânia, funcionava como depósito para armazenar drogas. 3 toneladas de maconha estavam escondidas no local. Segundo a Polícia Militar, os criminosos também usavam um motel próximo do armazém para distribuir a droga. 2 homens foram presos. A maconha apreendida em Goiás veio do Paraguai. Segundo dados do Ministério da Justiça, é do país vizinho que vem a maior parte da droga apreendida no Brasil. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram um aumento de mais de 70% na apreensão de maconha no país em 2024. De janeiro a junho deste ano, foram 410 toneladas da droga apreendidas nas rodovias federais brasileiras. No mesmo período de 2023, a quantidade apreendida foi de quase 240 toneladas. O prejuízo, como essa ocorrência foi avaliada assim, mais ou menos na faixa de uns 6 milhões de reais, realmente é uma desestruturação do crime organizado. Um torcedor do Vitória foi internado em estado grave depois de ser agredido numa emboscada feita por integrantes de uma organizada do Bahia, em Salvador. 27 suspeitos foram detidos. O ataque foi todo gravado. 4 torcedores do Vitória deixam um condomínio a 500 metros do estádio do Barradão, quando são surpreendidos. Os agressores chegam de surpresa em carros e motos. 3 torcedores conseguem fugir para dentro do prédio. Diego de Almeida Bispo dos Santos, de 27 anos, não consegue escapar e acaba agredido violentamente por vários torcedores organizados do Bahia. O caso aconteceu nesta madrugada, depois da partida entre Vitória e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A mãe de Diego, que não quer se identificar, não se conforma com tanta violência. Um pai de família que sai do trabalho, vai se divertir porque gosta do time e é agredido dessa maneira? Até quando? O torcedor foi socorrido e está internado em estado grave. Os outros 3 torcedores do Vitória prestaram depoimento. A polícia prendeu 27 suspeitos. Eles foram levados para a delegacia e autuados em flagrante, mas já foram liberados e vão responder em liberdade. 20 celulares, um estilete, uma barra de ferro e 2 cacetetes de madeira foram apreendidos com o grupo. Nosso papel principal é verificar todas as pessoas que foram detidas e nós vamos conseguir agora individualizar a conduta de cada um. Em Goiânia, um incêndio numa área de mata ameaça uma maternidade. O fogo já dura mais de 24 horas. Bombeiros trabalham para combater as chamas. Apesar da fumaça, a maternidade segue atendendo normalmente. Ainda não se sabe o tamanho da área atingida. Cerca de 8.500 hectares de vegetação foram destruídos pelo incêndio no Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Nessas imagens, dá para ter a dimensão da área devastada pelo fogo. 2 aeronaves auxiliaram na operação de hoje. Bolsas d'água foram levadas aos locais atingidos pelas chamas. 20 militares do Corpo de Bombeiros, com o apoio de 60 brigadistas voluntários e do ICMBio, atuam no combate às chamas no Parque Nacional da Serra do Cipó, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Nesta terça-feira, as equipes atuaram em 3 pontos distintos: na Mãe d'Água, no Alto Palácio e no Mirante do Juquinha. Como foram incêndios em pontos isolados, isso dificultou bastante a colocação do efetivo em campo. Imagens capturadas por satélite indicam aos bombeiros em tempo real os locais com possíveis focos de queimadas. A gente tem essa plataforma que é uma tecnologia desenvolvida pela NASA, então a gente consegue ter pelo menos uma noção de onde o ponto de calor está iniciado e mandar uma equipe para a coordenada exata, para verificar em loco mesmo se aquela situação permanece, se é realmente um ponto de calor de interesse de combate. Segundo os bombeiros, a seca e as altas temperaturas agravaram a propagação do fogo. O cenário é desolador nos locais onde a vegetação foi consumida pelas chamas. Os trabalhos dos militares e dos brigadistas devem continuar para o monitoramento das áreas onde os focos já foram controlados. O acesso a esses focos são complicados, então a aeronave tem que ficar fazendo esse ajuste da tropa em vários pontos ao mesmo tempo.
A onda de calor e o tempo seco em São Paulo colocaram a Defesa Civil em alerta para o risco de queimadas em 16 regiões do estado. O incêndio provocado pela queda de um balão se alastrou rapidamente na área verde de um condomínio em Guararema, no interior de São Paulo. O fogo quase atingiu a rede elétrica. Dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente mostram que de janeiro a agosto deste ano, as queimadas já consumiram mais de 2.000 hectares de área de preservação ambiental, o equivalente a 1.855 campos de futebol, alta de 200% se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2023, 90% dos focos de incêndio foram causados por ação humana, seja pela soltura de balões, bitucas de cigarro e limpeza de terrenos e áreas rurais com uso de fogo, por exemplo. Na região do Grajaú, extremo sul da capital paulista, um incêndio proposital na vegetação quase atingiu a linha de trens e casas próximas. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. O tempo seco aumenta o perigo de incêndios. A parte em roxo no mapa indica que quase todo o estado de São Paulo está no nível de emergência, com alto risco de incêndios. Significa que nessas áreas a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, com altas temperaturas, muitos dias sem chuva, além de outros fatores. De acordo com o mapa, a umidade do ar pode ficar abaixo de 12% em alguns pontos. A Defesa Civil emitiu alerta para 16 regiões do estado para o risco de queimadas nesse período. Alertar as pessoas que não soltem balão, que é crime, que não façam aquela queimada do limpar seu terreno para queimar lixo, aí bate um vento, pega no terreno vizinho. Todo grande foco de incêndio, ele começa com um pequeno foco. Brasil com clima de deserto. Várias cidades e capitais das regiões Sudeste e Centro-Oeste têm registrado índices de umidade do ar em torno de 12%. Lide, é o bloqueio atmosférico que vem provocando essa baixa umidade e também os incêndios florestais? Exatamente, Cris. Essa forte massa de ar seco que atua sobre o Brasil inibe a formação de nuvens, afasta as frentes frias e deixa o ar mais seco. Nos últimos dias, a umidade do ar em municípios dos estados de Goiás e de São Paulo chegou a 8%, com temperaturas acima dos 30 graus. O resultado? Tardes de calor intenso e desconforto para as pessoas. Quando a umidade atinge índices inferiores a 12%, o cenário é crítico para a saúde. O ressecamento intenso da pele, dos olhos, da boca e do nariz pode levar até a sangramentos. E ainda há risco de desidratação e piora de doenças respiratórias. Além disso, o ar seco favorece os incêndios florestais. Um perigo tanto para a saúde quanto para a segurança. A previsão para os próximos dias traz uma esperança. Com a mudança da direção dos ventos, devemos ter uma melhora na qualidade do ar em algumas regiões. No entanto, para esta quarta-feira, o alerta de baixa umidade do ar segue para todo o Centro-Oeste, Sudeste e interior das regiões Norte e Nordeste. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro pode revolucionar o combate à poluição provocada pelo descarte irregular de plásticos. Os cientistas criaram um material biodegradável feito com tomate e até com caroço de manga. Eles estão por toda parte, em rios, matas e mar, e levam muito tempo para se decompor. Todo plástico, quando passa pelo processo de decomposição na natureza, vai se quebrando até se tornar microplásticos que não conseguem mais ser absorvidos pelo meio ambiente. Com isso, eles vão se espalhando e também são consumidos pelos animais e até por nós humanos. O que os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram é que o bioplástico criado por eles pode mudar esse cenário. Cientistas do Instituto de Macromoléculas descobriram uma maneira de aproveitar alimentos como tomate, chia, orégano e até caroço de manga como matéria-prima para criar um novo tipo de bioplástico capaz de se decompor de forma muito mais rápida. Durante 180 dias vão perder 90% de sua massa. Isso é uma característica do polímero biodegradável. Aqui vocês podem ver o material todo fragmentadinho. Também é capaz de aumentar a durabilidade de frutas e queijos, por exemplo. Reduz também o risco de contaminação alimentar
e assim também gera uma economia maior de forma geral. Alimentos que durariam 5 dias, eles consigam durar por mais tempo, 16, 17 dias. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois do capítulo especial de Gênesis, Isaac e Rebeca, uma grande história de amor, tem filme inédito no Cine Record especial, O Grande Roubo. Imperdível. Ótima noite para você. Boa noite.